hoje eu trouxe para vocês um exercício, inclusive eu vou dar mais ou menos uns 2 minutinhos, eu gosto muito de fazer esse exercício, para que vocês tenham essa experiência de julgar um texto a partir de um dado critério. E o critério, meu amor, é esse, a abordagem do tema. A redação é uma redação que aparentemente, pelo menos quando a gente bate o olho nela, né, o tema está aqui, né, ó. Tema da VUNESP, vestimentas religiosas no esporte, legitimação da opressão ou liberdade de manifestação religiosa. A gente já até cansou de ver essa frase. A gente olha para essa redação, parece uma redação super bem redigida, né? Tem componentes interessantes, traz repertório produtivo, mas ela tem alguma coisa, algum problema aí que o examinador acabaria despontuando esse texto. Então olha lá, a pergunta que eu tenho para fazer para você é uma pergunta bem elementar. Levando em consideração essa grade que a gente acabou de ver da VUNESP, qual é o nível de abordagem temática deste texto? Embora ela seja muito bem escrita, ela não fala em momento algum sobre vestimentas religiosas. Ela não fala em vestimentas religiosas, em nenhum momento ela fala sobre símbolos de uma religião, sobre signos religiosos, na roupa não. Vou dar uma lida com vocês no texto, inclusive demarcando alguns outros componentes, e é muito importante que vocês tirem os prints nesse momento, porque aqui a gente vai perceber que essa redação tem mérito, mas isso também não salva essa redação de perder pelo menos um ponto na competência 1. Vamos lá então? Olha lá. Liberdades negligenciadas. O advento das viagens ultramarinas e o contato com diversas culturas, a partir do século XV, promoveram impactos na mentalidade cristã europeia. Então está fazendo aqui uma análise histórica do fenômeno. A gente vai ter oportunidade de estudar essas estruturas de introdução um pouco mais para frente, né? Então aqui é uma abordagem histórica. Esse indivíduo branco, detentor de novas formas de tecnologia, adota um profundo senso de superioridade, acreditando-se responsável por uma missão civilizatória. Então aqui está seguindo aquela velha linha de raciocínio do branco colonizador, civilizador, né, aquela mentalidade iluminista de que a expansão e a cultura europeia, né, levaria a luz aos povos que ainda não conheciam o seu grau de desenvolvimento social, civil e por aí vai, né? Sob essa perspectiva, o europeu passa a instituir e impor elementos culturais católicos a comunidades estabelecidas, que não anseiam por qualquer mudança em sua estrutura social, ou seja, impõe sua cultura, seus símbolos a essas sociedades que não estão buscando uma substituição. Agora ele vai começar a chegar no tema propriamente, né? Mesmo sem chegar completamente nele. Atualmente, esse mesmo movimento de ocidentalização da cultura alheia se consolida nos esportes. Então aqui ele chegou pelo menos em um recorte, já salva essa redação da completa fuga, né? Proibindo a manifestação de símbolos religiosos no contexto dessas práticas. Ele fala sobre símbolos da religião, ele joga para o contexto da religião. Nesse sentido, percebe-se como a imposição de valores ocidentais contrários a esses signos e a fragilização do esporte enquanto instrumento de manifestação formam um entrave à liberdade religiosa. Os subterfúgios, é curioso isso, né? Porque quando a gente lê essa redação, a gente vê que ele escolhe várias palavras para não falar vestimentas religiosas. Ele diz, símbolos religiosos no contexto dessa prática. Pode ser qualquer coisa, não é mesmo? Pode ser uma roupa, como pode ser um texto religioso, como pode ser um símbolo, efetivamente, um sinal gráfico, qualquer coisa. Isso não prova que é roupa, né? E a gente tem que falar especificamente desse assunto. E aí ele fala também, eu esqueci de destacar esse aqui, signos, tá vendo? Contrários a esses signos. Nesse caso, não aborda as vestimentas religiosas, embora toque outros aspectos da redação, do tema que foi proposto. Uma coisa importante pra gente, aí eu quero que vocês tirem um print bonito disso, foi a divisão dos elementos que a gente propriamente define como sendo a tese deste texto. Nesse caso, mostrando que a ocidentalização, a tendência de ocidentalização, leva ao apagamento de um símbolo que deveria ser um símbolo de liberdade para as mulheres. A liberdade de usar um signo de sua cultura. Né? Aqui ele não fala da roupa, mas ele vai para os símbolos genéricos de uma religião. Então ele vai trazer aqui no momento a opinião dele
que é favorável à ideia de liberdade, que as pessoas deveriam poder escolher como elas vão, inclusive, praticar esporte. E para provar esse fenômeno, ele traz dois argumentos que o desenvolvimento do texto depois vão explorar. Então aqui a gente já começa a ver algumas características muito interessantes dessa redação, embora ela não esteja perfeitamente dentro do tema, é uma redação organizada. Logo no finalzinho, depois de apresentar o tema, se posicionar de um lado ou de outro do debate, ele traz os argumentos, sucintamente os argumentos que virão a ser discutidos na sequência. Então, como ele vai defender essa ideia de que as mulheres têm que ter liberdade para usar o que elas quiserem? Nesse sentido, percebe-se como, então ele vai mostrar, vai provar, que a imposição de valores ocidentais contrários a esses signos é um problema. Ou seja, quando o Ocidente define o que uma mulher pode usar ou não para praticar esportes, ele está fazendo isso com base no seu paradigma cultural. Tudo bem? Beleza? Esse é o primeiro argumento do texto. E o segundo é que, como efeito dessa imposição, fragiliza-se o esporte enquanto instrumento de manifestação. Quer dizer, quando o esporte se submete a esse paradigma cultural ocidental, ele se fragiliza como um meio de nos unir. Tudo bem? Ele vira, ao invés disso, um meio de nos separar. Tira print dessa parte, vamos falar um pouquinho mais do desenvolvimento, também porque não é só por meio da introdução que a gente vai avaliar se essa redação está dentro ou não do tema, né? A gente não pode fazer isso, tem que levar em consideração o texto por completo. Vamos lá então? Olha lá. Aqui nós temos o D1. Vamos ler essa primeira parte aqui do parágrafo de introdução, do parágrafo 1 de desenvolvimento, para vocês perceberem como quem escreveu esse texto estava muito preocupado em criar vínculos entre os parágrafos. O que ele diz aqui nessa parte que está destacada em amarelo, tá vendo? Já vou dizer, não gosto de esconder as coisas. O nome disso é tópico frasal. Lembram do tópico frasal? Já ouviu falar nele? O tópico frasal é essa afirmação inicial de um parágrafo de desenvolvimento que depois tem que ser desenvolvida durante o parágrafo. Né? Essa unidade chamada de topicalizadora é uma unidade pro forma, né? Ela é uma unidade da dissertação. Isso não significa que toda dissertação tenha que usar tópico frasal, mas isso também não significa que usar seja um problema. Olha o que esse tópico frasal diz, olha que interessante. Na contemporaneidade, a institucionalização da cultura ocidental torna-se manifesta através da crítica aos costumes alheios. Quer dizer, como é que o Ocidente manifesta essa sua presunção de cultura superior? Criticando a maneira como os outros se vestem, como os outros pensam, aqui não fala se veste, né? Mas como os outros manifestam a sua cultura. Quando você observa a maneira como isso estava escrito na introdução, aqui eu reproduzi a tese para vocês vão perceber como tem uma comunicação interessante entre esse tópico frasal e aquilo que a introdução já estava dizendo. Tudo bem? Ele dizia assim na introdução: imposição de valores ocidentais contrários a esses signos. Aí no tópico frasal ele pegou essa mesma ideia e reformulou. Na contemporaneidade, a institucionalização da cultura ocidental torna-se manifesta através da crítica aos costumes alheios. Tá vendo? Então ele está indo pelo mesmo caminho. Ele está mostrando para a gente que ele tem um projeto. Que o que ele falou no começo da redação, ele quer seguir. Ele quer seguir esse roteiro de texto. Para provar que ele não está dentro do tema, eu até destaquei aqui em laranja as palavras que remetem ao contexto, mas que não falam explicitamente de vestimentas. Nádia, por exemplo, personagem muçulmana jovem da série Elite, que eu não conheço, passa a frequentar uma escola particular da Espanha e é impedida pela diretora de expor sua individualidade através de símbolos de sua religião. Ele não fala roupa. Assim como ela, milhões de muçulmanos sofrem estigmatização dentro e fora do esporte em função da visão negativa que se consolidou no Ocidente. Aí ele fala da relação entre a religião, suas formas de manifestação e o esporte, ainda que não fale da roupa. Em função da visão negativa que se consolidou no Ocidente a respeito de sua cultura associada erroneamente a guerras e ao terrorismo. Veja que o exemplo do seriado, né, Elite, serve para ilustrar um procedimento que não está só no seriado, mas que acontece também, inclusive, na rotina dos esportes. Então esse exemplo tem uma comunicação interessante com o restante do parágrafo, né? Está defendendo essa ideia de que o Ocidente impõe suas regras em qualquer contexto. Por efeito, para evitar que as competições esportivas tornem-se um meio de questionamento dessa forma de opressão, símbolos da religiosidade são retirados de cena. Parece que tudo que ele veio é buscar um jeito de falar de outra forma, né, de não falar de roupa. Mas não fala, ele não cita em nenhum momento. Por isso não tem como perdoar essa ausência, essa lacuna de vocabulário. Tudo bem? Então, os símbolos da religiosidade são retirados de cena ou completamente proibidos.
Desse modo, nota-se como a instituição legal de valores essencialmente brancos consolida a legitimidade da opressão contra a religiosidade. Você viu que o parágrafo é muito coerente? O que ele fala no início, ele fala até o final. Olha, eu vou discutir a questão de como o Ocidente impõe suas regras, inclusive em relação aos símbolos da religião, em todos os contextos, também no esporte. Então, da primeira linha até a última, existe uma coerência nesse parágrafo. Ele trabalha em benefício dessa ideia que está em amarelo. Tudo bem? Vamos para o D2. Vamos ver como é que ele segue aqui essa linha de raciocínio. Agora, no D2, ele vai dizer assim, ó, ademais, tá vendo? Então, ele está criando uma relação de soma, ele está somando D1 com D2. A pressão exercida pela sociedade sobre o setor dos esportes dificulta o acesso de minorias religiosas a esse meio. Eu reproduzi aqui o que ele disse lá na introdução. Lá na introdução ele tinha trazido um segundo argumento, além daquele que as mulheres têm, que aquilo é uma forma de opressão do Ocidente sobre as culturas que não são ocidentalizadas, culturas de outras partes do mundo. Aqui no final do parágrafo de introdução ele também trazia um novo argumento. Eu até reproduzi aqui, ó. A fragilização do esporte enquanto instrumento de manifestação. Um dos efeitos colaterais, né, dessa imposição que o Ocidente faz em relação a esses símbolos religiosos, ou proibindo esses símbolos religiosos, é que o esporte acaba perdendo muito com isso. Ele se fragiliza como um instrumento de manifestação. Aí, lendo isso e lendo o tópico, a gente vê uma comunicação. A pressão exercida pela sociedade sobre o setor dos esportes, ele poderia ter reforçado aqui ao invés de sociedade, ele poderia ter dito a pressão exercida pelo Ocidente. Ele teria criado um vínculo mais interessante com o D1, não é mesmo? Que ele reforçaria aqui quem é que exerce essa pressão. Sociedade é que estava um pouco jogado. O Ocidente teria criado um vínculo mais inteligente. Sobre o setor dos esportes, dificulta o acesso de minorias religiosas a esse meio. Então, aqui ele não fala literalmente de fragilização, mas ele fala dessa questão do esporte como meio de manifestação, né? Se torna um espaço mais fechado. Então, a gente consegue perceber o vínculo entre o D1 e aquilo, aliás, entre o D2 e aquilo que efetivamente a tese tinha trazido como argumento. Então, dá para ver que esse texto foi planejado, que ele está seguindo o roteiro da tese, tudo bem? Vejam o restante do parágrafo. No passado, houve múltiplas ocasiões em que grupos marginalizados atuaram por meio do esporte, com a finalidade de causar impacto e demonstrar força. Isso ocorreu, por exemplo, pela vitória de membros dos Panteras Negras em Olimpíadas, no contexto do movimento norte-americano pelos direitos civis e pelo fim da segregação racial. Esse mesmo espaço de manifestação é, todavia, negado aos muçulmanos na medida em que toda a sociedade, impregnada de valores ocidentais, pressiona as organizações e os comitês esportivos a proibirem toda e qualquer manifestação de caráter religioso em eventos oficiais. De novo, não fala dessa roupa que é a manifestação. Nessa conjuntura, percebe-se como a fragilização do mundo esportivo e sua submissão à opinião pública ocidental servem de obstáculo à manifestação religiosa. E aí, no finalzinho, ele reforça os objetivos tanto do D2 quanto daquilo que estava previsto em tese como sendo D2, né? Que como isso fragiliza o esporte na sua essência. E para concluir, sempre é importante concluir, está aqui o finalzinho do texto, retomando a linha de raciocínio da introdução, ele faz isso corretamente. Portanto, nota-se como a permissividade quanto a práticas segregacionistas, seja pela institucionalização das leis, seja pela pressão socioeconômica da maioria, né, resulta na intolerância religiosa disfarçada de combate à opressão. Enquanto minorias forem impedidas de demonstrar força política e cultural, aí ele não fala por meio de vestimentas, haverá desrespeito à liberdade de manifestação religiosa em nome da nova missão civilizatória do homem ocidental. Então, só para fechar, nós estaríamos aqui, nesse nível, tá vendo? Ó, nível de abordagem parcial, fala de vestimentas, fala de religião, mas não fala de vestimentas, destaca o esporte e defende o princípio de liberdade. Só continuei aqui o princípio da liberdade, que poderia ser esse o caminho, tá bom?